E aí, pessoal, estamos aqui para mais um Conversa Franca. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial, conheço ela há bastante tempo, respeito o trabalho dela, respeito ela como pessoa, tenho uma consideração gigante pela nutricionista Agnes Virte. Mas, Agnes, vamos lá, direto e reto. Te apresenta. Quem é a Agnes Virte? Ai, meu Deus, é tanta coisa. A Agnes Virta é nutricionista, tem a profissão de nutricionista, ela é mãe, ela é avó, ela é esposa, ela é filha, ela é dinda, né? Ela é tantas coisas, né? Ela é amiga. Então, a nutricionista Agnes é formada desde 2001, né? Pela Unicinos. E desde lá, então, venho assim trabalhando nos primeiros anos fui assim tateando algumas coisas, né? E há alguns anos já venho me dedicando mais à parte clínica. Nós Então, assim, conversamos seguido, né, Agnes? E uma aham, coisa que eu reparo em você, tu tá sempre atrás de artigo, né? Tu tá sempre atrás de novidade, tu tá sempre ligada no que tá acontecendo, mas não deslumbra com isso, né? Tem muita gente que vai na modinha. Tu pega a informação, pelo que eu noto, né? Me corrige se eu tô errado, mas joga dentro do teu trilho, né? da realidade, né? Na verdade, né, Romualdo, a gente a questão assim, como eu já sou formada há mais anos, essa semana mesmo a gente estava brincando, né? Todo mundo fala, ai, quando eu me formei, a gente cuidava para não dar muita gema de ovo para o paciente em função do colesterol. A Uhum. gente cuidava dessas coisas, né? Então, assim, como eu peguei muito tempo principalmente da produção clínica, da produção de artigos referente a vários assuntos, a gente vai vendo o quanto isso se aplica ou não. Então, quando Sim. sai um artigo, quando sai uma novidade muito grande, né, que é dita como um super alimento, uma super dieta, um grande evento, já por ter passado por várias situações dessas, a gente espera um pouquinho a coisa acalmar, a gente espera a coisa se Isso sedimentar, ver se mesmo. isso confere mesmo ou não, até aplicar no paciente, até ver se isso realmente vai se sedimentar, não só como teoria, né, mas na parte prática, no dia a dia do paciente, na condução, né, Sim. disso, para ver se isso é viável, se isso é efetivo, se realmente vai produzir o que se espera. Então, Tu sabe que, bem, eu tenho educação física. E o que eu vejo muito acontecer na educação física é surgiu um artigo, né? Virou modinha. Mas as pessoas não reparam, tipo, o artigo, ele tem um público, né? Vamos dizer, homem atleta dos 20 aos 30. E a turma sai aplicando para todo mundo. e Acontece isso na nutrição? certamente, com certeza, né? Então, É, isso em diferentes assuntos, né, Romualdo? Porque hoje, como tu sabe, né, a nutrição esportiva hoje nunca foi o meu foco, mas hoje eu falo sim, abertamente sobre isso, porque eu acho isso um trabalho muito respeitado, um trabalho que precisa ser muito bem orientado, precisa ter muito estudo sobre isso, e é o que acontece, sai uma novidade, né? E aí o pessoal aquela novidade, aquele artigo foi produzido para um público-alvo, e aí, né, em função de ser novidade, o pessoal busca muito novidade hoje, o público está muito sedento de informação, né? Esses dias a gente sim. falava sobre isso, as pessoas querem muita informação. Então, hoje tem esse boom, né, nas mídias sociais, aquele artigo é lançado para todo mundo e se entende que sim, que aquela prática, que aquele suplemento, que aquela nova orientação de tantas gramas disso ou tal suplemento se aplica a todos, quando na Uhum. verdade a gente sabe que Não não é. funciona assim, né? É. Muito Então tem que bem. ter Mas pé no chão assim, para isso. olha só, a minha ideia sempre aqui é trazer o cerne da pessoa, é trazer o que te move. Por você ser uma profissional, né, e uma pessoa que, como eu disse antes, respeito muito e admiro,
eu quero te entender, eu tenho que te entender. Eu acho que isso leva quem está começando na profissão, quem está meio perdido na profissão. A ideia do Conversa Franca é essa: quem está começando, quem está perdido, quem está numa batalha e não está conseguindo servir como um referencial, servir como uma ajuda, né? Porque nós passamos por coisas que os outros estão passando. É. Daí, eu quero perguntar para a Agnes lá de trás. De onde veio a vontade da nutrição? Sempre teve essa vontade ou ela surgiu do nada? O que que tu Bom, fazia? bom, Romualdo, né? Assim, para quem está tá nos ouvindo, né? Ou vai nos ouvir em algum momento, na verdade, a Agnes, né? A construção da vida da Agnes foi um pouco diferente da grande maioria das pessoas, né? Eu casei muito jovem, tive filhos muito jovem, então, assim, com 19 anos, eu estava casada e com 2 filhos. E depois, e depois, né, que aquele susto, que aquela coisa de resolver deixar a criança crescer um pouquinho, eu disse, olha, agora chegou a minha vez, né? As crianças já estavam crescidas um pouquinho, então eu disse, eu preciso decidir o que eu vou ser. Eu quero estudar. E Ai, que aí, bacana. naquela época, a nutrição era muito recente, era muito nova, né? Sim. Então, foi uma possibilidade que eu vi de juntar aquilo que eu gostava, que era trabalhar com pessoas, que era ter o meu trabalho poder ser utilizado para melhorar a vida das pessoas, para que o meu trabalho pudesse afetar as pessoas de uma forma positiva, né? E aí eu fui tateando, né? Então as possibilidades eram o quê? Psicologia, um pouco de eu passei um pouco pela filosofia, né? E aí Oh, que quando eu fui bacana. pensar, quando eu fui ver dentro das possibilidades a nutrição, eu me encantei, né? E aí cada semestre que vinha eu dizia, é isso, é isso, é isso, né? Aí tu se Então foi encontrou no percurso já, então. Tu se no encontrou fazendo. exatamente, porque era muito recente aqui, para tu ter uma ideia, Romualdo, aqui em Nova Hartz, tinha uma nutricionista que era a pessoa que trabalhava, na verdade duas, né? Mas as duas nem eram de Nova Hartz, elas eram profissionais que vinham de outras cidades para trabalhar Uhum. aqui dentro Sim, do município, uma na rede de creches e escolas e a outra atendendo alimentação coletiva, que eram os restaurantes das empresas, né? Então, essas duas profissionais eu conhecia. Então, uma dentro da área de produção de alimentação coletiva dentro das empresas e outra também dentro da área de alimentação coletiva, só que dentro da rede pública, né? sim. Então, tanto que eu trabalhei com as duas, né? Trabalhei um tempo com as duas, fiz o estágio com as duas, trabalhei um tempo com as duas, né? Então, Ai, que realmente fui bacana. tateando e trabalhando junto com elas, Sim. né? É. Esse Então, negócio de ter filho cedo, né? Eu me assusto muito, porque eu fui ter filho aos 30, né? 30 e alguma coisa, né? Mas aham. eu acredito que sim, aos 30. Meu filho está com. Em torno de 30. Mas não tem regra, né? Não, eu acho que isso não tem regra. E você chegou na hora de decidir uma faculdade com uma carga emocional e uma carga de vivência que eu acredito que te dá mais condições de decidir, né? Ah, o que que eu vou, de analisar, ou você foi É, mesmo na emoção, vou fazer e era isso. não, na verdade, né, Romualdo, quando eu comecei, eu fui com a ideia, vamos tentar e vamos ver o que é isso, né? Foi para O que é conhecer. isso, do que se trata, né? Porque no primeiro semestre eu nem sabia, digamos assim, quais eram as possibilidades, quais eram as áreas de atuação do profissional nutricionista, para ter uma ideia, né? Então, assim, durante aquele primeiro semestre, com aquelas cadeiras iniciais, vamos lembrar, né, que era uma época, né, Romualdo, que a internet era discada, Sim, que a gente tinha internet em casa discada. Quando Quando, terminar o meu TCC ainda, né? Então, as informações que a gente tinha eram todas assim, de ir procurar, de ir buscar dentro da coordenação, de buscar com o professor, de buscar na literatura de fato, né? sim, De buscar essas informações, né? passei por isso.
Isso, e aí, como eu era, então, não, talvez não tanto por idade, mas já tinha, como tu disseste, né, uma bagagem emocional ali um pouco mais na frente das colegas, né, eu percebia, e hoje também sei disso, que em algumas situações eu saía na frente, né, justamente por essa questão, assim, de ter maturidade, ter responsabilidade, aproveitamento das aulas, saber usar Sim. daqui a pouco assim, um pouco mais o conhecimento do professor, né? Então, nessas situações, realmente eu acho que me colocou um pouquinho na frente em algumas situações, né? Outras não, porque aí, enfim, filhos demanda mais tempo, então eu não tinha tanta disponibilidade, né? Daqui a Tem os pouco de dois procurar lados. isso, de outras coisas, né? Né? Mas me oportunizou essa bagagem também emocional, me proporcionou várias coisas, né? Mas é Então, me legal, né? proporcionou Porque estágios bons. tu foi uma mãe também que não é tipo, eu sou mãe, eu não tenho tempo. Eu vejo muitas pessoas botando pedras no caminho. Eu não tenho tempo, eu não consigo. Não, vai à luta, né? E tu falou de relacionamento ali. Me diz uma coisa: relacionamento com outras áreas. Como tu Uhum, enxerga isso? Hoje se debate muito o multiprofissional, né? uhum, Ter vários profissionais multidisciplinar para um objetivo só. Como é que é o uhum. teu dia a dia? Como eu sou da educação física, eu vou perguntar da minha área, né? Existem personagens que te procuram para trocar ideia com uma cliente tua, que é cliente dele? Existe essa troca ou isso está só no papel? Existe bastante, né? Tem a procura, sim. O que acontece, né, Romualdo, assim, que quando dentro da prática clínica, dentro do consultório, a gente meio que faz um acordo ali com o paciente, né? Assim, olha, tu gostaria, né, que eu e teu profissional, que tu tem o teu personal, que a gente trocasse informações, o que que tu acha? Não, tá liberado. Ok, então a gente troca essas informações, né? O que acontece hoje é e aí eu acho que esse teu questionamento sobre então a interdisciplinaridade ou multidisciplinar é uma questão que eu acho que alguns profissionais poderiam se aproveitar melhor disso, né? Não Sim, acho que tem muita gente que ainda não sabe utilizar isso para o benefício do seu cliente, para o benefício do seu aluno, do seu paciente, do seu cliente. Porque se a gente soubesse usar isso de uma forma, a gente poderia potencializar muito. Eu não falo de resultados, né, Romualdo? Tu me conhece, tu sabe que eu não busco resultado com o meu paciente, né? A gente quer uma construção de vários objetivos, né? Então, hoje, de fato, eu sou a pessoa que mais busco informações em benefício do meu paciente, seja ele com educador físico, seja ele até com psicologia, seja ele com fisioterapeuta, nesse sentido do que, ao contrário, que outros pacientes, o que outras áreas me isso, procuram. isso. Essa era a minha curiosidade. É, Essa era a minha curiosidade. Porque não faz sentido, não importa o que você vai treinar num aluno, se tu não alinhar a alimentação, se tu não uhum, alinhar o estilo de vida, se tu não alinhar os dados clínicos, não faz sentido. Tu bate na trave o tempo inteiro. E eu sei, eu vejo por mim. Nutricionistas me procuram quando o meu aluno está lá. E normalmente se surpreendem quando eu vou conversar com elas, sabe? Por isso que eu te perguntei, porque você podia estar vivendo uma nova realidade, né? Uma realidade diferente, porque se surpreende de chegar a dizer, olha, não existe personal, porque tu tem que alinhar os dois. Se eles estiverem desalinhados, não vai. é, e depende muito do paciente também, né, Romualdo? Porque às vezes comigo ele vai ter uma abertura que com o personal não tem,
Ou o contrário, com o personal vai ter uma abertura que com o nutricionista às vezes não está sim, conseguindo ter uma abertura, né? uhum, Então, essa complementaridade de informações, essa junção de informações, né? sim, Poder usar todos os recursos, sejam, né, aí na tua área, os recursos físicos e recursos cognitivos, recursos, né, de elaboração de estratégias ali para adesão ou não, ou só estratégias nutricionais, ela seria muito mais efetiva se a gente vinculasse as áreas, né? é. Mas hoje é, é difícil. Eu vou te largar uma polêmica, tá? Tu falou, que tem clientes que não querem. Você é meu aluno que está ouvindo aí, sabe que eu vou te dizer. Eu não dou opção. Eu não dou opção. Se ele me diz, se eu fico sabendo, porque às vezes eu não fico sabendo, que está indo numa nutricionista, eu dá o telefone, eu tenho que alinhar alimentação e treino. É algo sem opção, porque no topo da nossa cadeia da saúde estão os médicos. E os médicos não dão opção. Então, porque se você disse que não tem, que não mira o resultado, eu vejo diferente. Eu vejo que as tuas estratégias são o resultado. O Isso. resultado tu dá mais resultado ainda do que quem só olha, tipo, eu quero emagrecer. Tá, então vamos emagrecer, não importa se é músculo, não importa se é... Não, acredito que desta maneira é que. Tu não acha, então? Eu penso assim, pelo menos a nossa área está faltando um pouquinho de pulso. Ó, tem que fazer avaliação? Vai fazer avaliação. Precisa de exame de sangue? Vai fazer exame de sangue. Eu tenho que conversar com a nutricionista, eu tenho que conversar com a nutricionista. Não, Sim. não acredito. A gente tem que entregar o que a pessoa quer, trabalhando o que ela precisa, né? Uhum. Eu acho que hoje quem chega, Romualdo, dentro de um profissional de atividade física, de educação física, da área para desenvolvimento físico, seja com objetivo de emagrecimento ou qualquer outro, ele já chega com uma questão mais bem resolvida, cognitivamente falando. Então, assim, pô, eu preciso fazer isso, então eu sei que 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu vou ter que fazer isso, né? Quando o paciente muitas vezes chega no consultório da nutricionista, ele não tem bem claro isso, É né? mesmo? Ele não tem muito claro, assim, eu preciso ir no nutricionista, ok. Então, assim, vou lá, mas ele não está muito aberto, muitas vezes, e aí tem aquela questão da gente investigar, né, através de uma entrevista motivacional, ver ali, descobrir aonde que o paciente está, em que momento ele está do processo de mudança que ele quer, em que Sim. estágio ele está, Olha né? só. Então, através da entrevista motivacional que a gente aplica, que eu aplico na maioria dos pacientes que têm essa dificuldade, eu preciso emagrecer, eu preciso melhorar a minha glicose, eu preciso melhorar meu rendimento físico, eu preciso melhorar a minha alimentação em casa, né? Às vezes eles nem sabem de fato, pontualmente, qual é o objetivo, eles só sabem que alguma coisa precisa ser feita, Eu né? achava que era Então, uma barbada essa parte para e aí eu você. ser tão. Se eu disser assim, tu precisa fazer isso e ponto, ele não quer fazer. E aí? E aí eu perdi uma oportunidade de fazer daqui a pouco um processo, talvez mais lento, um processo de movimentação em busca da saúde, não tão. E aí é que eu falo da questão do resultado, não com um resultado, sei lá, maravilhoso, mas que comece a gerar algum processo de Estilo de mudança vida. de estilo de vida, que ele vai conseguir naquele momento, depois ou mais tarde, enfim. Tá, mas Mas eu tem preciso quem te gerar procura que isso. não faz exercício? Sim. Às vezes Tu preciso, tem um eu estou atendendo percentual? há 6 meses alguém até a gente conseguir gerar naquela pessoa, né, a decisão de ir buscar alguma atividade física, Nossa. tá?
É, É, eles vão para ti em busca de um milagre. exatamente, exatamente. Então, assim, então eu preciso ir colhendo essas informações, eu preciso gerar nele, né, essa identificação de que ele vai ter que abrir mão de alguma coisa para ter outra. É, exato. Isso em E tudo, aí, né? Isso né? em tudo. Então, por exemplo, assim, hoje a maioria das minhas pacientes que são mulheres, né, 20, 25, 30, 35, 40, 50 anos, tu bem sabe, né, Romualdo? É essencial. Em Sim, todas as fases da nossa vida, a atividade física é essencial. Uma sim, atividade física bem orientada, uma atividade física planejada, né, seja ele qual o objetivo for. Mas até a pessoa poder gerar essa decisão de ir enfrentar, se matricular na academia, frequentar a academia, sim, né? Ter que deixar de fazer outra coisa. Então, isso tudo vai gerando um descontentamento, né? Ah, eu vou ter que sair de casa, ah, eu vou ter que deixar de fazer outra coisa, né? sim, Ah, eu sim. não tô gostando, aí bota a culpa, sei lá, no frio, né? Não aceitam aquela máxima que se tu quer um resultado diferente, faça diferente, né? Tu estava E isso falando, 4 meses, 6 meses para gerar essa consciência na pessoa. é incrível isso. Tu estava falando aí e eu joguei para o outro lado. Tava pensando aqui, né? Tu vai falando, eu vou anotando, já anotei um canal de coisa aí que tu falou, né? Eu aprendo muito aqui também. Tu estava falando e eu pensei em relação ao profissional. Tipo, eu vejo que você é congruente, a tua vida tem coerência com o que você pede para fazer, porque eu te vejo na academia, sempre que eu tô lá, eu te vejo lá. Tu é uma pessoa presente na academia. Quando a gente conversa sobre alimentação, e tu posta e eu vejo que tu se alimenta bem. Tu me xinga quando eu pego até copo diferente para tomar café, né? Então, e profissionais, tipo nutricionista gorda, personal, profissional da educação física sedentário, que só vai lá dar aula. Para mim, eu já vou abrir para mim. Ele pode ter um conhecimento de aplicação excelente, mas não me gera confiança. Não me gera. Como é que tu vai pedir para alguém fazer algo que tu não faz? Como é que tu enxerga isso? Que eu sei que existe, porque eu Hum, conheço sim, nutricionistas que vivem de fast food e Coca-Cola. sim. Olha, Romualdo, eu acho uma polêmica bem grande, né? Especialmente assim nessa época onde a gente tem que cuidar muito com as coisas que a gente É fala e que verdade. ficam registradas, Ah, né? eu tomo chinelada direto. O que eu penso em relação a isso é bem como tu falou. Eu acho que a questão profissional, as potencialidades de aplicar e de dizer para o seu cliente, para o seu paciente, não está demonstrado no tipo físico dele, tá? Isso é ponto, isso é fato, né? Então é a mesma coisa que eu. Eu não tenho um corpo de muitas meninas por aí, de muitas mulheres por aí, e nem por isso eu me acho tendo menos valor do que elas que Sim. ficam malhando, que fazem É. muitas outras coisas para ter um corpo escultural, né? O que acontece é que eu acho que as pessoas se identificam, né? Então, a psicologia vai chamar assim uma projeção, né? Eu me projeto no outro. Então, assim, pô, eu quero ficar igual aquele educador físico ali, eu quero ficar malhado, ou eu quero ficar igual a Nutri ali, né? Então, a Nutri, né? Barriguinha trincada, bumbum empinadinho, tudo certinho. Então, a pessoa vai desenvolver uma projeção naquilo ali. E aí ela vai ter ali o seu nicho, vai ter ali o seu público-alvo para aquilo ali, né? Se ela se expõe, né, nas mídias Sim. sociais ou não, isso, né, é uma questão Isso é outra particular, porque aí coisa, ela vai né? formar o nicho dela. A questão da obesidade ou do sedentarismo, eu acho que é uma coisa bem complexa, né? O que acontece é que hoje a obesidade é multifatorial, né?
Então, acho que a pessoa, sim, em alguns momentos poderia vir a ter a dificuldade, né, de estabelecer junto com um paciente obeso as estratégias corretas. Então, eu estou falando de um nível aí de consciência alimentar, de lidar com seus processos, de ter um pouquinho mais de consciência do que ela está comendo, porque a gente sabe hoje, né, o que, que é que de fato, né, gera obesidade é um consumo maior. Mas o que está por trás disso? Um Sim, consumo maior de quilocalorias, come mais e gasta menos. Ok. sim. Mas o que fez isso? Não é Então, tão daqui a raso. pouco, Não é tão raso assim, né? então, daqui a pouco, assim, talvez isso gerasse no seu cliente, né? Aí uma questão de, né? Bom, mas se ela não está conseguindo gerenciar com ela, como é que eu vou daqui a pouco acreditar nessa estrutura, nesses recursos, nessas estratégias que ela está me apresentando? Sim, sim. Mas, de fato, não acho que isso dê para descredenciar, descredibilizar o potencial dela. Mas acho difícil, acho bem uma situação bem complicada. Bem complicado, né? É, Bacana. Me diz uma coisa. Você já tem uma estrada aí, né? Se formou em 2001. Então, já estamos aí, estamos em 2024, já está aí com 23 anos de profissão. Passa rápido, né? É já melhor nem peguei pensar tanta nisso. coisa, Paulo. Nesta caminhada, teria sim uma grande burrada que tu já deu e qual a lição que tu tirou disso? Ai, já tem teve sim. O que acontece, né, Romualdo, assim, que durante os primeiros anos a gente vai tateando, né? Vai, Então a vai, gente Tatiana. sai assim, a gente vai atirando para todos os lados, né? Uhum. Enfim, eu trabalhava numa época no setor público, né? E gostava bastante, gostava do trabalho que eu fazia. O setor público me dava uma retaguarda, me dava a possibilidade de desenvolver um trabalho muito bacana, Que tá? bom. Dentro das escolas, e paralelo a isso eu tinha a parte clínica. Então, numa parte do dia eu atendia em consultório e na outra parte do dia eu atendia no público. Sim, E num dado momento me ofereceram um trabalho em outro local, e aí eu saí por uma questão financeira, né? A proposta financeira era muito boa, né? Então eu trabalharia ali uma quantidade de horas equivalente ao que eu estava trabalhando no setor público e migrei para alimentação coletiva, mas dentro de empresa. E sim. hoje, dentro das empresas, o profissional nutricionista, ele não, ele exerce a nutrição, mas para uma área mais gerencial, mais de gestão, mais Ah, administrativa, sim, aham. né? E ali, num determinado tempo ali, e aí eu Não me era o que vi tu só, queria. não, eu me vi só administrando, né? Gestão de conta, de Sim, funcionário, de RH, enfim, né? Lucro, despesa, me vi aquilo ali, e aí meio que me deu uma bagunçada ali, e aí eu tive uns probleminhas de saúde, e aí a família me pressionou e disse: não, não é isso, não queremos isso para ti. Aí eu dei uns passinhos para trás e disse: não. Aí voltei novamente a me dedicar à parte clínica. Daí, desde então, eu tenho só ficado na área clínica. Então, muitas vezes, assim, não acho que tenha sido uma burrada, no fim, foi um aprendizado, né? sim. Mas eu fui sabendo que não era o meu grande amor, né? Fui sabendo que eu Descobriu. não vi uma paixão muito grande, mas pensei, olha, é legal, é bom, né? As colegas, Sim, todas me incentivando, as colegas de faculdade que já estavam trabalhando nesse nicho, né? Vai, sim. vai, nossa, é isso, né? Só que a minha essência, só que aquilo que eu gostava de fazer, que era trabalhar para as pessoas, melhorar a vida das pessoas, atingir as pessoas, mudar, ter a possibilidade, que era lá o que me moveu no início, né? De fazer alguma coisa pelas pessoas, de fato, não estava acontecendo. Não estava conseguindo. E aí eu tive que dar uma paradinha e repensar. É, mas bem legal, né? Olha só, você estava bem,
onde estava, fazendo o que gostava. Uhum. O dinheiro te moveu, porque a proposta era muito boa, mas você teve não, a família ajudou, a família lembrou, chegou a ficar doente, mas a, você teve a capacidade, né, de recuar. Tu mesmo disse, dei uns passinhos para trás, Ah, sim. recuar e voltar para o que tu quer. Então, é muito mais gostoso ganhar dinheiro fazendo o que tu gosta, né? Não na Com área que tu certeza. gosta, né? E naquela época o recuar significou justamente isso, né? Porque eu tinha uma responsabilidade muito grande, tá? Eu estava assumindo 3 unidades de alimentação, eu estava administrando muita gente, era muita gente que eu estava administrando, era em torno de 1.600, 1.800 refeições só num dia que eu tinha Muita gente responsabilidade. mesmo. E fora, assim, aquela época dava uma média de 50 pessoas, assim, né? Que eu estava entre cozinheiros e, enfim, Sim. né? Então, era quase 2.000 refeições por dia nas 3 unidades, né? Mais as pessoas que eu tinha que gerenciar, né? Dentro da unidade de alimentação. Então, assim, eu tinha responsabilidade com essas pessoas e com os meus superiores. E aí, quando eu fiquei balançada ali, o que mais me chateou foi isso. Não dei conta, né? Não estou dando conta, decepcionei. Não, por que que os outros conseguem e eu não consigo, né? Por que que Sim. a pessoa que eu admiro tanto, que eu gosto tanto, está conseguindo e eu não consigo? E ali deu uma situação Isso a de gente passa, né? Mas se for olhar essa pessoa que é tão boa, que performa onde a gente não performou, de repente ela não vai performar onde a gente performa, né? mas É assim. é exatamente isso, Romualdo. Então, por isso, hoje eu me vejo muito tranquila, hoje, na minha profissão, no momento que eu estou agora, justamente porque o que acontece? Eu tenho, né? Já estou na minha quinta década, né? Já estou passando uma parte da quinta década, né? Já passei de 50 anos. Hoje, quando a gente fala em nutricionista, qual é a imagem que se vê, né? De uma mulher jovem, de uma mulher bonita, de uma mulher bem fisicamente. Então, assim, em algum momento, isso lá atrás, pô, mas eu não estou me encaixando. Não, não, mas espera aí, em outro momento isso também já me aconteceu. Sim. Então, acho que cada um tem pessoalmente, intimamente, essencialmente a sua atuação, né? Então, há uns anos atrás, eu inclusive escrevi sobre isso, né? Uma pessoa me disse: Ah, mas tu é contra a nutrição esportiva, tu é contra quem aplica. Não. Absolutamente. Muito pelo contrário. É. Por quê? Porque eu tenho um perfil de pacientes, as outras vão ter outra, Perfeito. entendeu? Então, e é isso mesmo. Perfeito. A questão é eu me enxergar dentro da minha profissão, com aquilo que eu consigo contribuir, com aquilo que eu tenho, né, de É. material, de recursos, de vontade, de paixão, de amor, né? É. Então é aquilo ali Perfeito. que vai guiando a gente. É. Então são através dessas experiências que a gente tem lá no início que vão sedimentando e vão fazendo a gente escolher os caminhos pelos quais a gente quer ir. E É. deixando a gente mais seguro em relação a isso, quando em algum momento Segurança. talvez a gente tenha que dizer não para alguma coisa, né? Segurança. Beleza. Sabe que isso acontece muito. Eu não sei o que que passa na cabeça de muitas pessoas. Não é por. Tipo, eu defendo a saúde acima da estética. Eu defendo alcançar a estética através de projetos de saúde. E não quer dizer que eu esteja desmerecendo, não, eu estou defendendo o meu ponto de vista, né? O meu caminho é esse. Você não quer? Show de bola! Tem quem defende o que você defende e vai E tá adiante. tudo certo, exatamente. E um acerto, Agnes. Aquele momento que tu disse, cara.
Isso aqui foi um golaço. Isso aqui. E o que que serviu para ti isso? Eu acho que a coisa acertada foi. Eu acho que está tudo muito intrincado, né, Romualdo? Quando, se eu falar assim do ponto de vista de crescimento profissional, está tudo muito embolado nessa fase aí mesmo, né? Uhum. Por eu ter podido ter amparo, né, das pessoas que estavam ao meu redor, porque realmente eu tive crises de pânico, eu tive crises muito ruins, precisei. Foi pesado. Foi pesado. Precisei de medicação, precisei de um pouco de terapia, né? Um pouco bastante de terapia, né? Foi ter tido esse amparo para dizer assim, ó, tens que fazer o que tu gosta, Sim, independente de que se isso num primeiro momento ou em algum dado momento não vai te fornecer tudo aquilo que tu gostaria financeiramente, mas a questão da tua felicidade de fazer aquilo que tu gosta, que é, né, mover as pessoas em busca de saúde, em busca de hábitos mais saudáveis, de mostrar que, até como tu disse, assim, até pela própria prática da vida que a gente leva, né, poder atingir mais pessoas, para mim ali, quando eu me dei conta disso, de que existiam outros fatores além do financeiro, para que eu buscasse alguma satisfação, né? Ali foi, eu acho que a satisfação. virada de chave, né? Demora um pouquinho para a gente se dar conta disso, né? Sim, Mas ali eu acho que foi o grande acerto. E isso me traz mais segurança para hoje, né? Traz mais segurança para hoje, assim. Olha, daqui a pouco eu não vou ter a semana inteira de atendimento. Mas, poxa vida, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Em algum momento isso volta, em algum momento as pessoas certas vão vir. Ah, um paciente deixa de te procurar, deixa é o tempo dele, né? Ele precisa desse tempo também. Então, esses anos todos vão dando mais segurança para a gente, para dizer assim: calma, o mundo não está perdido, cada coisa a seu tempo, é. né? Essa situação parece que te deu um equilíbrio emocional na profissão muito bacana, né? Tu falou de segurança várias vezes, tu falou de satisfação no que tu faz. E eu vou linkar com a próxima pergunta, que está lá atrás, né? É uma das últimas perguntas que eu ia fazer, mas já que você tocou em saúde, né? Que te abalou a saúde, tu tocou em família, que a família te apoiou, né? Tu tocou que tanto o lado ruim quanto o lado bom te deram praticamente a mesma lição desse equilíbrio hoje. Como é que tu vê, como é que tu lida com isso, com a tua saúde? Como é que tu é com a tua família? E tu balança, tu mesmo disse, eu sou mãe, eu sou vó, eu sou Dinda, e tu é uma profissional. Como é que tu balança isso e onde entra Deus nessa jogada? Ai, pois é, né, Romualdo? Então, como eu disse, né, assim, esse equilíbrio, eu penso que eu ainda não consegui. É muito difícil isso, né? Eu acho que é uma estrada, é um caminho onde a gente é desafiado constantemente. A gente constantemente surgem coisas que vão, né, desafiando a gente e pendendo mais para um lado, em outros momentos para outros, né? O que vai definir isso é justamente assim, o que é importante. Muitas vezes a gente precisa, né? Eu sei que isso não é consenso, né? Mas assim, em muitos momentos a gente precisa deixar de lado uma coisa que para a gente é importante, porque para o outro, principalmente quando a gente é mãe, e quando a gente, né, é vó, apesar de não ter uma responsabilidade direta com os meus netos, a gente dá uma recuadinha para dizer, espera aí, não é o momento para eu fazer isso para mim agora. Vamos proporcionar isso Sim. primeiro para o outro. Então, isso é um desafio para mim hoje ainda. E isso, as pessoas ao meu redor me dizem, ah, Agnes, daqui a pouco, né, vai mais para outro caminho. Então, de vez em quando, eu sou estimulada realmente, assim, a fazer algumas coisas. Mas
essencialmente, Romualdo, assim, na questão de saúde, foi o que mais me tocou, né? Porque, e aí vai aquilo que a gente fala, né, de fazer, né, de praticar aquilo que tu preconiza, ou às vezes dar o exemplo, olha, eu digo para o paciente mesmo assim, né, Romualdo, oh, é ruim pra caramba a gente levantar 5 e pouca da manhã e É, ir para academia. É ruim é, pra caramba tu tá numa festa e não poder comer o quinto brigadeiro, não comer o terceiro pedaço de torta, não comer o 10º fatia de pizza. É ruim pra caramba, porque eu passo por isso. Então, sim. mas em função de tudo isso que eu já vivi, eu tenho comigo, alguns anos atrás, algumas questões das quais eu não abro mão, né? Uma questão é a atividade física, então não abro mão, porque para mim isso é terapia, para mim isso é essencial. Então, hoje eu enxergo isso que do ponto de vista, para mim, emocional é um grande regulador. Na fase do climatério, que eu estou agora quase menopausa, especialmente, então falo isso com convicção, falo com experiência, falo com que vivencio isso, então não abro mão da atividade física, né? Então, isso eu entendo que dentro da espiritualidade, dentro do que, né? Então, assim, mais me aproximando de Deus, é a minha parte, é o que eu preciso fazer. Então, assim, me dedicar ao que é possível aos meus, né? Aquilo que os meus precisam, então, meus pais, meus filhos, né? Aquilo que eles precisam de mim, aquilo que eu tenho condições de dar, né? Com amor, com muita gratidão e fico feliz por poder ser útil, mas não abro mais mão de algumas coisas essenciais, Sim, né? sim. Então entendo que dentro da espiritualidade, dentro do que me aproxima de Deus, isso é o que eu posso fazer por mim, né? Então, as minhas orações, né? O meu a minha rotina de estar próxima de uma espiritualidade, de pensar coisas boas, de exercitar pensamentos bons, pensamentos positivos, fazer uma leitura gratificante, isso tudo me aproxima muito, né, de Deus, me aproxima muito da espiritualidade. Mas eu acho que tudo isso está muito junto, é aquilo que eu É, posso fazer por isso. mim, né? Então eu não vou dizer assim, Deus cuida da minha vida, segura minha mão aí, né? Que eu vou me jogar desse penhasco aqui, segura minha mão, né? Não. Me dei conta disso, né? É. Tu sabe que tu falou várias coisas. Às vezes a gente acha que as coisas vêm de graça, né? Ah, ele tá bem, teve sorte. Mas olha só, É, tu falou que tu ainda anda, tu vive em desequilíbrio, ainda buscando o equilíbrio. Eu acho que a gente morre. Eu acho bom o claro, desequilíbrio controlado. Eu vou desequilibrar aqui porque eu quero atingir ali. Tu falou em definir o que é importante. Isso é foco. Tu define. Isso aqui agora é importante para mim. Eu vou fazer. Agora isso aqui é importante. Tu falou em princípios. Tu falou um monte de coisas que as pessoas ferem. Eu feria. Eu feria. Foi um dos grandes erros na minha jornada. Foi isso. Eu feria meus princípios para atingir alguns objetivos. Hoje eu não sim, firo mais, né? E a minha parte. Tu fez eu lembrar de uma frase que eu amo de paixão. Deus faz tudo por você, menos a sua parte. E, e é assim. claro. Faz lá. Tem uma história maravilhosa, que eu acho maravilhosa, pelo menos. Tinha uma pessoa morrendo afogada e pediu para Deus: me salva, Deus. E daí veio uma canoa. Vem, sobe na canoa. Não, não, Deus vai me salvar. E daí veio um barco. Sobe no barco. Não, não, Deus vai me salvar. E ela morreu afogada. E quando chegou no céu, disse: Deus, eu preguei a tua palavra, eu fiz tudo o que tu queria, porque tu não me salvou? Pô, te mandei uma canoa e te mandei um barco, né?
Por que que tu não Sim. subiu? Então, é isso. E tu falou de rotina. Tem duas coisas que tu falou aí que eu queria saber. Tu tem alguma rotina? Eu sou sistemático, né? Então, eu tenho a minha rotina que eu acredito que me potencializa a crescer, potencializa a minha performance. E eu leio muito. Eu não sou um leitor, sabe? Tem gente que lê pra cá muito mesmo, mas eu leio, eu estou sempre lendo um livro técnico e sempre lendo um livro romanceado, né, para relaxar, mas que eu tire ensinamentos. Eu estou lendo Cleópatra agora, pela terceira vez eu estou lendo Cleópatra. Anoto, esse tipo de história me aproxima de pessoas que fizeram a diferença. Então, tu tem uma rotina? Qual é? E você lê? Antes de responder a tua pergunta, Romualdo, enquanto tu falava, né, sobre essas questões assim de da gente esperar algum salvamento dentro desse meu caminho também aí buscando um amparo, né, alguma coisa mais espiritual, eu logo no início ouvi uma historinha muito legal também, só para complementar isso, que também definiu muitas coisas em relação ao meu trabalho, mas também assim as minhas relações particulares, que também fala sobre isso, é assim, né? Alguém chega num local lá, num posto, né? E a pessoa tá lá e ouve um cachorro gritar, né? Tem aquele um cachorro, latindo, chorando, né? Um choro. E daí a pessoa começa a procurar, mas onde é que esse cachorro tá chorando? O que que tá acontecendo, né? Nossa, estão maltratando o cachorro. Ele chega e o cachorro tá deitado em cima de uma cama de prego. Um monte de preguinho ali, ele tá deitado ali em cima. E a pessoa, nossa, gente, mas o cachorro tá ali deitado, vocês não vão fazer nada para tirar ele dali. A pessoa que tá ali do lado diz assim: não, mas como, né? Ele só vai sair dali quando estiver doendo o suficiente para ele sair dali, né? Então, Isso. na minha vivência, né? Então, isso me ajuda a entender um pouquinho os outros, mas na minha vivência também é assim, eu preciso esperar, né? Isso, então não é ninguém vai me tirar dali, ninguém vai me Isso, tirar dali. Em vários processos da minha caminhada, tanto isso. pessoal como profissional, eu tive essa noção assim de que ninguém vai fazer nada por mim. Eu preciso fazer. Eu tenho tudo que eu preciso, né? Mas eu também preciso entender que o outro, que o meu paciente, que a minha família, que os meus amigos também estão em processos diferentes. Aham. E eu não Maravilhoso. preciso, né? Que eu eu não tenho esse dever de ir lá tirar o meu paciente, tirar o meu familiar do lugar onde ele está, porque eu estou vendo isso. É ele que precisa fazer. Então, só para complementar aí essa questão Isso. da espiritualidade, que eu acho que tem muito a ver com Deus também, né? É, tem. Ele não nos obriga a ficar num local de sofrimento, não é essa a ideia. A ideia da espiritualidade Uhum. não é nada disso. É promover com que tu mesmo, através das suas potencialidades, através do teu caminho, tu consiga sair dali, Te mexa. né? É. Mas sobre a questão de rotina, sim, eu gosto muito de rotina, todo mundo aqui em casa sabe disso, eu gosto muito de rotina, eu gosto de acordar cedo, né? Eu gosto de levantar e fazer minha atividade física, então faço a minha atividade física. Gosto muito desse horário, para mim funciona bastante. Volto, tomo um chimarrão com meu esposo, como alguma coisa e aí em seguida já saio ou para atendimento ou para trabalho. Sim. Tenho conseguido fazer as minhas refeições em casa, produzo as minhas refeições, isso também é uma coisa muito gratificante para mim, porque eu também consigo ajudar as pessoas que estão ao redor e dependem de mim. À tarde, então, trabalho também, e à noite, então, é o momento que às vezes a gente baixa um pouquinho, né? Tento estar cedo, em alguns dias da semana consigo estar cedo em casa, né? Então, consigo jantar aqui em casa. E aí é o momento que antes de dormir eu faço as minhas leituras, ou de produção, né? Então, de alguma leitura que eu acho importante fazer, que saiu recentemente, ou alguma leitura para o trabalho do dia seguinte, ou alguma leitura que nem tu disseste, assim, que aí né, para descansar a cabeça, enfim, Sim. né? Mas acho que o corpo precisa muito de rotina, né, Romualdo? O corpo precisa muito de rotina.
O cérebro precisa de estabilidade, mas ele precisa sim. ser desafiado também. Então, né, para provocar aí uma plasticidade, para provocar novas aprendizagens, Isso. o excesso de rotina e aí as pessoas muito metódicas acabam tendo mais dificuldade, né? Mas era isso. Tu falou de E aí rotina para é se isso. desafiar. Esses dias eu contei num podcast passado, num Conversa Franca passada aqui, que vai, entra na tua área daí. Mas eu comecei a fazer jejum intermitente. E Aham. não por causa da saúde. Não foi o que me moveu. Não foi para emagrecer. Não foi para ser mais saudável. Eu acho que eu te contei isso também. Eu comecei a fazer jejum intermitente porque é difícil. Foi esse o motivo que me fez. Então, foi uma rotina que eu coloquei na minha vida para me desafiar, porque eu acho que isso me ajuda a crescer, a performar. Então, Uhum. pelo que tu me contou aí, eu acredito que tu vê com o exercício físico de manhã cedo e o estudo à noite são as tuas rotinas de performance, Uhum. né? É isso. Tem alguma coisa que tu implementou recentemente que tu disse, tipo eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai fazer eu crescer. Olha, Romualdo, apesar assim, de lá no início da nossa conversa, né, a gente ter, tu me conhece há bastante tempo, sabe que dentro da minha profissão, assim, eu tendo a ser um pouco mais convencional e um pouco mais cuidadosa com as estratégias que eu aplico aos meus pacientes. Mas eu já fiz muita coisa, tá? Eu já fiz low carb, eu já fiz cetogênica, eu já fiz jejum intermitente, já fiz muita dieta da lua, para quem é bem velho sabe bem. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa disso, tá? Eu experimento essas coisas para ver de que forma isso vai me atingir. Claro que me atingindo de uma certa maneira não quer dizer que para o indivíduo do lado vai acontecer da mesma forma, Sim. não é nada disso, né? Mas aumenta teus dados, né? E isso aumenta os meus dados. Então, assim, não tenho medo de fazer coisas diferentes, para experimentar coisas diferentes, justamente por isso, assim, né? Como que isso pode atingir o meu paciente? Como que isso pode afetar a vida do meu paciente, né? Do ponto de vista de escolhas, do ponto de vista de rotina, né? Porque eu acredito em muitas estratégias diferentes. Por exemplo, o jejum intermitente tem aplicações maravilhosas. É só a gente aprender a aplicar ele. Tem o paciente certo, tem a pessoa correta, tem a pessoa que se dá muito bem com o jejum intermitente e tem ganhos muito bons, assim como o da cetogênica, assim Sim, como que são dietas não convencionais, né? Mas essa mudança, sim, eu me proponho de vez em quando. sim. Tu falou já várias vezes que tu é uma nutricionista mais tradicional, né? Uhum. Como tu enxerga? É a última para hoje. Olha só, nós já estamos a 1 hora. Passa voando, né? Como é que tu enxerga o online? Ai, olha, Romualdo, eu tenho grande dificuldade. Tu me conhece, Romualdo? Que perguntinha, né? Olha só, eu atendi online no tempo de pandemia, tá, Romualdo? Mas Sim, eu tenho agora só tenho 3 pacientes que eu atendo online, tá? Só tenho 3 pacientes que eu atendo online. Mas eu gosto muito do presencial, Romualdo. Eu sou muito sim, espalhafatosa, eu falo nome feio no meio da consulta, sim. eu gosto de abraçar, eu gosto de tocar no paciente, Mas tu acha né? que o online, isso é um gosto, mas tu acredita que o online faz perder qualidade em atendimento, em Eu acho que depende resultado? muito do profissional e do paciente, Romualdo. Eu acho que não, eu acho que para essa geração que está mais habituada ao mundo tecnológico, não vai perder, não perde. Sim, Este é o caminho, a evolução natural é essa. Não vejo. Tanto que tu já sabe, né? A minha filha mais velha hoje atende, né? É uma sim, psicóloga clínica, né? E basicamente os atendimentos
todos delas são online. Então, acredito muito, né? Acho que o online tem tanto potencial de aplicação de estratégias, de várias coisas, seja dentro da psicologia, dentro da nutrição, tanto presencial como online. A questão é, aí de novo a gente vai, né? A questão assim, eu tenho essa dificuldade, reconheço, e aí os meus filhos me cobram muito, né? Que eu sou muito acomodada nisso. Então, assim, sei que isso é uma coisa que eu preciso resolver, tenho muita dificuldade com isso, mas não vejo hoje perda no online. Ai, que maravilha. Porque Não, eu de te forma perguntei alguma. isso exatamente com esse viés de qualidade. Deixei cair Não, meu não fone do vejo. ouvido aqui, né? Eu tenho uma orelhinha pequenininha, né, pessoal? O, com esse viés de qualidade, porque o viés de escala, o viés de negócio, o viés de ganhar mais dinheiro, isso é indiscutível. É Sim, indiscutível. Tu quer escalar? é. Não tem nada que escale mais um negócio do que o online. A Uhum. dúvida é sempre qualidade. Por isso que eu gostei da tua resposta. Foi bacana a tua resposta. Não, muito pelo contrário. Ah, Agnes, curtiu? Gostou? Amei. Foi Ó, já me bacana? destravou mais um pouco, quem sabe, né, É. Romualdo? Tava com medo. Eu vou contar um segredo. Gente, ela tava com medo de vir aqui. Ela disse como é que eu vou falar com uma câmera e tal. Oh, foi uma briga trazer essa mulher aqui pra gente. Marcamos, Gostou? remarcamos, É claro. verdade. Tudo que é muito gostoso, né? Bacana. Eu gostei demais também, Agnes. Gostei mesmo. Foi legal a nossa conversa. Onde o pessoal te acha? Rede social. No Instagram, né? NutriAgnesW, né? Facebook, nem lembro do Facebook, mas basicamente no Instagram. Usa mais o Instagram. Bem, pelo jeito Sim, usa só o Instagram, né? só Facebook é alguma coisa, mas mais Instagram. Hoje, YouTube, como LinkedIn, não, tu tá no não, Instagram. viu Tá. como eu sou? Beleza. Para nós fechar, eu sempre faço uma última pergunta para todo mundo. Ahn, Se fosse para você falar algo para todas as pessoas, vai chegar. Essa frase vai chegar para as pessoas, tá? Na língua delas, vai chegar. De alguma maneira vai chegar, né? Para todo mundo, né? O que que nós temos de habitantes aí nos 7 bilhões de pessoas? Que mensagem seria essa? Uma frase. Ai, Romualdo. É difícil, eu sei. É muito difícil. Eu acho que em uma frase é tão difícil, né? Eu acho que, dado o momento que a gente vive hoje, né, as coisas estão muito superficiais, né? Então, assim, as relações estão superficiais, o conhecimento está superficial. Sim, Então, a gente tem a informação de muita coisa, mas a gente não procura se aprofundar. A gente se relaciona com muitas pessoas, mas não se aprofunda, né? A gente trabalha com muitas coisas, mas não se aprofunda. Então, sim, assim, ó, se eu tivesse né, dizer alguma coisa para as pessoas né, menos é mais, né? Então, assim, buscar se voltar um pouco mais para a sua essência, né? Ver o que de fato é importante para si. Então, assim, buscar mais as coisas essenciais, principalmente, então, aí a brasa para o meu assado, né? Cuidar um pouco sim, mais da sua alimentação, né? Porque hoje, de fato, hoje é uma das questões essenciais para a nossa sobrevivência, então, uma alimentação saudável e sustentável, tanto do ponto de vista físico, como de meio ambiente, como de natureza, né? sim. Mas sair desse superficial, né? E ver Uhum. realmente assim, aprofundar nas nossas relações, aprofundar nas nossas informações e nosso conhecimento. Beleza. Brigadão. Obrigado demais, Agnes, por estar aqui no Conversa Franca. E, gente, você que assistiu,
deixa teu like, acessa o sininho, deixa o like para ajudar o canal a crescer. E eu vou me esforçar cada vez mais para trazer pessoas com mensagens relevantes, que nem a Agnes. Tá ok? Obrigadão pela companhia e até o próximo Conversa Franca. Até mais.